Ao longo do ano de 2020 eu tenho notado, que algumas pessoas têm tido dificuldade para poder aceitar a nova realidade no qual a Igreja de Cristo está inserida. Mesmo durante a pandemia e depois da reclusão, aqui no Brasil pelo menos, já que outros países têm enfrentado uma segunda onda da pandemia e a probabilidade de fechar as igrejas e também lugares públicos é bem grande, mas muitas pessoas têm tido uma grande dificuldade de compreender como que será a vida após a pandemia, como que ela tem que se comportar ou novos hábitos que nós precisamos ter. E por isso eu separei hoje neste vídeo 10 verdades que a igreja precisa conhecer, ela precisa saber para poder ela se habituar e até mesmo compreender como se portar, durante esse novo processo de adaptação. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Figueiredo, eu sou cofundador do canal Pregando pelo Mundo. Seja bem-vindo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal clicando no botão vermelhinho, é logo aqui embaixo, inscreva-se. Ao lado tem um sininho, clique nele também para você poder receber todas as nossas atualizações de novos vídeos, novos materiais, não somente vídeos instrutivos como esse, mas também estudos bíblicos, podcasts, entre mais. Também na descrição nós temos as redes sociais onde nós estamos inseridos. Todas elas nós estamos como Pregando pelo Mundo. Então vamos para a tela para poder a gente ver um pouco sobre as 10 verdades que a igreja precisa saber. A primeira delas é que o Evangelho ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e continua a transformar vidas. Podemos apresentá-lo às pessoas de várias formas e a internet é uma delas. Uma das grandes coisas que foi benéfica nessa pandemia foi que a maioria das igrejas que estavam despreparadas, elas foram expostas a essa situação. Se as igrejas faziam já um trabalho intenso pela internet, usando de forma adequada não só o canal do YouTube, mas também as redes sociais mais conhecidas como Facebook, Instagram, aplicativos de conversa como Telegram e também o próprio WhatsApp, que é um dos mais conhecidos, elas já estavam à frente de muitas outras igrejas. Mas praticamente 4 de cada 5 igrejas estavam fora desse mundo virtual. E quando a pandemia veio, essa verdade de pregar o evangelho não somente publicamente para as pessoas, mas digitalmente, ela veio muito forte sobre essas igrejas, porque elas não estavam preparadas, elas desprezavam até mesmo essa ferramenta, achando que essa ferramenta era um modismo, ou até mesmo que a internet era algo negativo para poder colocar a igreja nesse território. E acredito que muitas igrejas fecharam, primeiro por causa da pandemia, que obrigou essas igrejas a terem que fechar as portas e não abrir, e muitas outras fechou porque não estavam preparadas para poder lidar com o culto, ou até mesmo com aquilo que elas tinham que fazer fechadas. Então elas primeiro perderam a membresia para outras igrejas que tinham um preparo maior, uma capacitação maior, e outras deixaram de existir primeiro por questões também de arrecadação, e segundo por causa de preparo também tecnológico, estavam totalmente atrasadas, não somente a igreja, mas também toda a liderança, com um pensamento arcaico, ultrapassado, e isso é uma das coisas que até hoje é uma ferida dentro da igreja, o pensamento atrasado das pessoas para com a internet. Então essa primeira verdade, ela estabelece um ponto em que o evangelho ele não tem fronteiras. O evangelho ele transforma a vida da pessoa não somente quando nós pregamos para ela pessoalmente, olho no olho, mas também ela transforma as pessoas virtualmente. Por isso é necessário você que está assistindo esse vídeo hoje, é a primeira vez que você está vendo um vídeo do nosso canal, pode estar até um pouco chocado, não concordando um pouco com essa minha afirmação, mas é necessário hoje você se preparar virtualmente, porque pandemias piores virão, novas reclusões virão, fechamentos de igreja acontecerão no futuro bem próximo. E se você não estiver preparado para utilizar essas ferramentas, você vai sucumbir. E essa verdade estará estabelecida também na sua vida, acredite ou não.
A segunda verdade é que a igreja não será a mesma após a Covid-19. Isso é fato, nós já estamos vendo que a igreja ela já não é mais a mesma, o comportamento já não é o mesmo, né? Não foque a sua mente no passado, aprenda com o novo e siga em frente, faça a sua parte como cristão. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito, porque muitas pessoas ainda têm a ilusão que a igreja ela vai voltar a ser como era no passado, antes da pandemia, como era, por exemplo, no ano passado. Um passado bem próximo, não é um passado muito distante, né? Em que a gente ia na igreja, todo mundo se abraçava, fazia ali nossas confraternizações, né? Nossas festas das sociedades, né? Da história da igreja, momentos marcantes. Enfim, isso não vai acontecer mais, tá? Nós vemos hoje na igreja que muitas igrejas têm um banco, 2 bancos vazios, mais um banco a pessoa senta, mais uma lacuna de 2 bancos vazios. Ou seja, nós não podemos sentar nem próximos, sendo parentes. Então imagina no futuro, quando novas pandemias surgirem. Ah, Daniel, mas está sendo muito pessimista, não vai ter mais nenhuma pandemia. Então você precisa ler um pouco o Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, quando Jesus ele vai falar sobre guerras, rumores de guerras, perseguição, né? Ou seja, pestes, calamidades. As coisas irão piorar, não irão melhorar. Para que a vinda de Cristo venha se estabelecer e ele venha resgatar a sua igreja, as coisas têm que piorar e não melhorar. Então não fique preso a esse passado, tire isso da sua mente, porque senão você está aprisionado, por assim dizer, né, numa realidade em que ela vai se transformar a cada dia, ela está te forçando a se transformar a cada dia, porque hoje você já está vivendo essa realidade, né? Você vai na igreja, por exemplo, se você é uma pessoa que tem acima de 60 anos, que está assistindo meu vídeo agora, por exemplo, você está sentindo muito mais ainda essa reclusão, né? Os cuidados que precisam ter, você está sendo privado de muitas coisas, você, meu senhor, minha senhora, que é da categoria de risco, por assim dizer. Você está sentindo na pele essa restrição. Agora imagina no futuro. Pode ser que piore mais ainda, essas restrições sejam maiores ainda. E pode ser que você nunca mais pise na igreja novamente, devido a várias circunstâncias que possam acontecer. Então, nós precisamos entender isso. A igreja de Cristo, ela está em constante transformação, né? Não para pior, não porque o mundo quer que ela se transforme, mas ela se transforma, ela precisa se transformar para ela poder se contextualizar com a atual realidade do mundo. A igreja precisa se atualizar, ela precisa se contextualizar, ela não pode ficar com a mente sempre estabelecida no século passado. Ela precisa compreender como as coisas funcionam atualmente. Então essa segunda verdade, ela é inevitável, não tem como você arrancar isso, não tem como você mudar isso, porque você, eu, todos nós estamos vivenciando isso, estamos sendo obrigados a vivenciar isso. A igreja, infelizmente, ela não será como antes. A igreja no seu estado concreto, no seu estado litúrgico. É isso que eu quero dizer. Ela não será como antes. Nós temos que pensar uma forma de cultuar a Deus, de uma forma de adorá-lo virtualmente também. Por mais que seja agradável estar junto com os irmãos, mas precisamos trabalhar isso na nossa mente, cultivar isso na nossa mente, porque senão nós vamos ficar isolados e nós vamos deixar de trabalhar para o reino também pela internet. Terceiro ponto. Mais da metade da igreja é formada por pessoas com idade entre 18 e 35 anos. Grave bem essa faixa etária, 18 a 35 anos. Logo, a igreja, corpo de Cristo, e as pessoas ainda serem alcançadas estão presentes mais no universo digital do que no offline. Isso é uma realidade. Você olha hoje para a sua igreja e você consegue identificar facilmente que os adolescentes eles andam sempre com fones de ouvido, celular na mão, o smartphone, né? Muitos estão ali jogando, estão trocando mensagens, vendo as redes sociais, né? E quando eles não são adolescentes, são jovens, nós vamos ver que a maioria dos nossos jovens, né, que estão ali na faixa dos seus 24 até 35 anos, mesmo que não sejam casados, eles conhecem a ferramenta digital e utilizam a internet como até mesmo meio de trabalho.
Então nós precisamos compreender que a igreja, hoje, o corpo de Cristo, ele é formada por uma fatia muito grande que está entre essa faixa etária de 18 a 35 anos. Então se nós pegarmos essas pessoas, né, e isolarmos elas, botar elas numa quarentena dentro da igreja, não utilizarmos o conhecimento que elas têm, não aproveitarmos a mão de obra que elas têm, porque elas têm facilidade de entender os aplicativos, de entender a tecnologia, nós não trazermos eles, sejam adolescentes, homens ou mulheres, para trabalhar para a igreja, para poder colocar esse conhecimento em prol do evangelho, nós estamos cometendo um grande erro. Um grande erro. Além de você pegar e estar descartando essa faixa etária da sua igreja. Porque outras igrejas irão pegar e irão aproveitar. Só que nós temos um grande problema. Nós estamos vivendo em um momento da grande teologia do liberalismo. Muitas igrejas estão abraçando a teologia liberal, né, e estão ali sendo atrativas a essa faixa etária, aos 18 e 35 anos. Né, o famoso não tem nada a ver, o famoso que a Bíblia é uma parte de uma verdade que ela não é totalmente verdade, ela é discutível, né, que Deus tem o melhor para você e para mim, né, que você é o ponto central de Deus. Mensagens que amaciam o ego dessa juventude, não daqueles que são mais maduros, mas é dessa juventude. E aí o que você está fazendo? Quando você isola eles, quando você despreza eles, quando você ignora eles dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, essas igrejas elas vão acolher e vão dar atenção a eles. Eles serão ouvidos, eles serão colocados ali para trabalhar, para poder propagar essa mensagem, enquanto as igrejas que propagam o evangelho cristocêntrico irão fraquejar, morrer, envelhecer e vão fechar as suas portas. Culpa de quem? Do próprio ministério, que não deu ouvido, não deu oportunidade, não deu espaço a essa faixa etária. Então, pense nisso com mais carinho, pense nisso com mais cuidado, traga os jovens e adolescentes, os casais jovens casados, entendeu? Para próximo do seu ministério, para próximo da liderança, dê a eles, né, espaço para eles trabalharem, colocar o conhecimento deles em prática e em prol do reino de Cristo. O quarto ponto, a maioria das pessoas assistirá aos cultos em casa, ao invés de ir à igreja. Elas vão preferir o conforto de casa, a comunhão e ao convívio dos irmãos. Isso é fato, tá? Eu já tenho visto isso acontecer, tenho conversado com muitas pessoas, tenho conversado com muitos pastores, tenho visto essa estatística se confirmar a cada dia. Tá? As pessoas gostaram de ficar em casa. Ah, Daniel, isso é ruim? Em parte é ruim, porque quanto mais isolado você está do corpo, presencialmente, por assim dizer, né, você dá uma margem maior para você escolher o que você quer, daquilo que você quer se alimentar, e provavelmente você também não vai nem se alimentar direito, né? Isso no caso espiritualmente falando, né? Você vai escolher errado. Então, porque você vai ter uma grande variedade, por assim dizer, um cardápio muito grande daquilo que você pode assistir, né? Então você deixa de ir na sua igreja para poder assistir um culto cristocêntrico, para às vezes você optar em ver um outro culto que talvez seja egocêntrico, né? Falar mais com o seu ego do que falar mais do que atinge mais o seu coração do que o seu pecado. Né, não quer transformar a sua vida. Isso é que é o grande problema. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas por outro lado, nós não podemos também deixar de transmitir os cultos. Você não pode deixar, né, a sua igreja não pode deixar de transmitir os cultos, porque senão as pessoas não irão mais na igreja. É um pensamento também errôneo, incorreto, porque também muitas pessoas que não conhecem a Cristo estão se achegando a Cristo por meio do virtual. Eu mesmo conversei com o pastor da minha igreja, né, estive visitando a minha igreja. Hoje eu não moro mais na cidade onde eu congregava, mas eu estive visitando essa cidade, e estando lá na igreja, e o que acontece? Eu
conversando com ele, ele falou para mim: Daniel, nós já tivemos alguns frutos, nós já colhemos alguns frutos de pessoas que estavam assistindo o culto pela internet, e agora elas vieram presencialmente, assim que nós abrimos, né, para os cultos públicos. Então isso mostra o quê? Que também existem pessoas necessitadas que estão buscando o evangelho cristocêntrico, buscando um alimento verdadeiro, porque talvez já ouviram outras mensagens que é engano, e elas vão se achegar a Cristo também através do culto online. Talvez no momento em que elas não puderem ir presencialmente, elas vão se alimentar online. Então é necessário nós termos, né, esse balanço, nós temos esse equilíbrio, não deixarmos totalmente de dar um apoio a quem não pode ir na igreja, e também não incentivar também que as pessoas fiquem totalmente em casa, não venham à igreja para poder cultuar. Né? Nós precisamos ter esse equilíbrio ao lidar com essa situação. Outro ponto, que é a quinta verdade, é: os dízimos e as ofertas serão online, e isso será uma crescente. Acostume-se, aprenda a usar os canais digitais adequadamente. Para muitas pessoas isso pode servir até como um escândalo, né? Até quando no passado, eu lembro, um passado não muito distante, eu lembro que algumas igrejas, não vou citar o nome delas aqui, faziam ali a cobrança do dízimo da oferta na maquininha. Eu lembro que quando isso chegou em algumas igrejas era um absurdo. Nossa, eles passam cartão para poder coletar o dízimo, passam o cartão para coletar uma oferta. Mas e hoje? Quando você não pode ir na igreja. A igreja, ela necessita de dízimos e ofertas para poder custear ali a sua manutenção. Talvez um aluguel, uma água, uma energia, porque mesmo que ela não esteja aberta, ela tem um consumo mínimo. Ela tem uma infraestrutura mínima. Talvez alguns funcionários que mantêm a estrutura funcionando de alguma forma, né, com limpeza, manutenções periódicas para poder evitar o risco de maiores gastos no futuro. E aí você não vai na igreja, você não dá a sua oferta, você não entrega o seu dízimo. E aí? Como que a igreja sobrevive? Como que ela custeia essas coisas? Então, uma forma de você minimizar isso é criar, sim, né, meios digitais para que as pessoas de casa elas utilizem aplicativos que façam a transferência. Eu não vejo isso como um pecado, como uma heresia. Eu vejo isso como uma modernidade. Entendeu? Eu vejo isso como um facilitador. E tem muitas pessoas que utilizam já esses mecanismos. Por exemplo, a gente já não pede comida pelo próprio celular. Você vai pedir um delivery de qualquer alimento, você não utiliza o aplicativo de delivery para poder fazer o pedido para chegar na tua casa? Por que então não você utilizar um aplicativo para poder fazer, dar o seu dízimo, dar a sua oferta da sua casa? Por que não? Qual o problema nisso? Então nós precisamos também tirar esses paradoxos, esses preconceitos da nossa mente, porque isso é um preconceito muito grande, né? É um preconceito com o digital, é um preconceito com a inovação. Precisamos abrir mão desse preconceito, tirar, eliminar isso da nossa mente. Para quê? Para que a gente sirva a Cristo de forma limpa, de forma totalmente livre, né? O que for facilitador para poder a gente servir, porque quando a gente dizima, a gente oferta, a gente adora a Deus também. Então o que for para facilitar as pessoas a entregarem, a devolverem essa oferta, que seja feito de forma honesta, de forma transparente, entendeu? Isso vai de alguma forma também adorar, você estará adorando a Deus e também estará suprindo a necessidade da sua igreja local. O sexto ponto: invista o seu tempo de forma sábia no on e no offline. Eu e minha esposa, nós temos já há algum tempo utilizado, o canal do Pregando pelo Mundo para poder não somente pregar o evangelho, não somente falar a verdade de Cristo, apresentar ali a palavra de Deus por meio de estudos devocionais, mas também por meio de vídeos como este, mostrando o que o evangelho ele pode fazer também no meio digital. Muitas vezes nós perdemos um tempo precioso, online, fazendo alguma coisa no computador ou no celular, no smartphone, apesar de que hoje muitas pessoas utilizam mais o smartphone do que um computador normal, ou um notebook, mas às vezes fica-se muito tempo ali utilizando esse mecanismo sem que haja fruto.
utilizando para jogar, utilizando para ver alguma coisa que seja fútil, vamos assim dizer. Nada contra você ter o seu hobby, o seu momento de lazer, não é disso que eu tô querendo dizer. Apenas querendo dizer é quando isso entra no excesso, quando você ultrapassa o limite daquilo ali, e isso, quando ultrapassar o limite, é chamado de excesso, né? Esse excesso que já não traz nenhum resultado mais para você, você podia usar de forma mais sábia, né? Eu tenho incentivado muitas pessoas a utilizarem o seu WhatsApp, as suas redes sociais, para poder propagar o reino de Deus, né? Como a gente propaga o reino de Deus, Daniel? Ensinando o evangelho. E como que a gente ensina? É falando do amor de Cristo. Ensinar é a coisa mais simples que tem, é você falar aquilo que Cristo fez na sua vida, né? Quem é esse Deus que te resgatou por meio da graça, da redenção, né? E o que Ele fez transformando a sua vida, te fazendo uma nova criatura. É isso que você vai falar para outra pessoa. Você vai mostrar para ela que ela precisa dessa graça, ela precisa dessa redenção. E quantas pessoas você tem hoje no seu WhatsApp que você nunca falou da graça de Deus? Você nunca entregou para ela uma mensagem de transformação. Você nunca falou desse Deus que resgata do inferno essa pessoa e leva ela para o paraíso, para o céu, por meio da graça, de uma vida eterna próxima com Ele, ao lado dele, e não do sofrimento. E aí, quantas vezes você falou, quantas vezes você mostrou, entendeu, que a vida sem Cristo leva ao sofrimento e à morte eterna, à dor, a ranger de dentes? Quantas vezes você fez isso pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por uma mensagem, por um torpedo, por uma ligação, seja o que for, quantas vezes você fez? Então não adianta você dizer que você é crente, que você é servo de Deus há 40 anos, mas se você nunca fez isso, seja pessoalmente, principalmente virtualmente. Então, nós precisamos investir o nosso tempo de forma sábia, não somente offline, que é fora da rede, como online, que é na rede, na internet. Precisamos utilizar o nosso tempo de forma adequada, dentro e fora da internet, né? Normalmente, o que nós colocamos na internet é o que reflete a nossa vida fora dela. Então, se você não fala de Cristo na internet, isso quer dizer que fora da internet você também não fala de Cristo, muito menos vive Cristo. Então precisamos repensar isso. Se você tem vivido dessa forma, repense a sua vida, repense como você tem agido dentro e fora da internet. A sétima verdade que eu separei, ela diz o seguinte: não faça nada para Deus de forma relaxada. Ele merece o nosso melhor sempre, mesmo sabendo que o nosso melhor é trapo de imundícia, como está em Isaías 64:6. Claro que tudo que nós vamos fazer para Deus, nós não iremos pegá-lo de surpresa. Ele já sabe tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar, pensar, ele sabe. Mas, na verdade, ele não olha para as nossas obras. Ele não olha o quão excelente é aquela construção daquela cadeira que você fez. O quão bonito é o templo que você construiu. Não, ele não olha isso. O que ele olha é a intenção do seu coração. A intenção. Se a sua motivação foi adorá-lo, por mais que você não consiga chegar à perfeição daquilo que você está fazendo, ele vai receber aquilo como uma adoração, porque ele sabe que a intenção, a motivação, aquilo que te impulsionou foi a adorá-lo. Está no teu coração, é o teu coração que revela a verdadeira motivação para Deus. Então, se a sua mente, o seu coração não está em Deus, então nada que você faça para Ele, Ele irá receber. É isso que nós precisamos compreender. Não adianta, talvez você que é um pastor, um evangelista, um missionário, entendeu? Você está fazendo alguma coisa, mas se o seu coração hoje não está mais em Deus, o seu ministério hoje não está mais em Deus, você já está fazendo no automático, no piloto automático, isso não está sendo recebido mais por Deus. Desculpe te falar isso. Talvez você não goste disso e não aceite isso, mas é uma verdade. Por quê?
porque Deus ele quer que nós façamos tudo com amor. E esse amor é quando nós obedecemos, nós zelamos, nós temos nosso coração direcionado no mente, alma, espírito, tudo para Ele. E se não está voltado para Ele, está só no automático, então não tem razão de ser. Então, tudo que você for fazer, seja online ou fora da internet, pessoalmente, faça com zelo, faça com extremo cuidado, faça da melhor forma possível o que você conhece, você tem um conhecimento, então faça no seu limite do seu conhecimento. Ah, esse aqui, Daniel, meu limite, eu só consigo fazer até aqui. Beleza, ótimo, excelente, mas então faça, entregue o seu melhor, o seu limite para Deus. É isso que Ele quer, porque Ele vai ver que você fez com a melhor excelência da sua limitação. Ele viu que você fez o melhor daquilo que você conhecia, daquilo que você podia dar. É isso que Ele quer ver o seu melhor com a sua melhor intenção, com a sua melhor motivação. A oitava verdade: não espere um momento ideal para ingressar e evangelizar as pessoas nas redes sociais. Lembre-se que não existe feriado no reino de Deus. Eu acho engraçado que algumas pessoas que eu já conversei me falaram, às vezes, de alguns relatos, né? Quando conversando com pessoas mais idosas, alguns diziam que estão se aposentando. Não, agora eu vou me aposentar, né? Eu estou me aposentando, já preguei bastante, já fiz muito isso, já pastoreei muito, já evangelizei muito, agora eu vou descansar, vou tirar férias agora. E isso é um grande erro, porque nós vemos na palavra de Deus que todos os discípulos, todos os apóstolos, tudo que está relatado, nós vemos que eles trabalharam até o final da vida deles. Eles morreram trabalhando, totalmente exauridos. Eles não tiraram férias. Paulo não tirou férias. Mesmo na prisão, esperando a morte chegar, ele escrevia as cartas para as igrejas que ele pregou, para que ele plantou. Pedro, da mesma forma. João, quando escreve Apocalipse, estava numa ilha isolada, cumprindo pena, preso, esperando a morte. E estava escrevendo, né, Apocalipse para as 7 cartas, né, escrevendo as 7 cartas do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. E eu vejo muitas pessoas hoje que não estão presas, estão ainda gozando de saúde, estão já se aposentando, né? Hoje não vou emendar o feriado, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ah, não, agora eu vou descansar, agora eu vou curtir o resto da vida que me resta. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro porque nós estamos, às vezes, ou esperando um momento ideal para poder pregar, ou quando nós pregamos toda a nossa vida, nós queremos agora férias. E Cristo nos chama para poder servir Ele até o final da vida. Então, imagina um escravo, quando já está velhinho, chegar para o seu senhor e falar assim: olha, eu já servi você por 50, 60, 70 anos. Eu estou quase morrendo, agora eu quero descansar, eu quero parar. Um servo não fala isso para o seu senhor. Não existe precedente na história em que um escravo disse isso para o seu senhor. E nós somos escravos de Cristo. Nós somos servos dele, precisamos servi-lo até o fim da nossa vida, sem descanso, porque o nosso descanso será no pós-vida, na vida eterna. Então, se você ainda não tem essa consciência, ore a Deus para que Ele venha te dar, ore a Deus para que Ele venha restaurar isso na sua cabeça, Ele venha refrescar esse entendimento que é bíblico, para que Ele venha te dar mais energia, mais ânimo, para você poder continuar a pregar, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à reclusão, que você não venha parar e esmorecer. Nós precisamos continuar avançando. A nona verdade seria: existem coisas ao nosso redor, que não nos compete mudar. Existem realidades que precisamos apenas aceitar, confiar em Deus, extrair algo de bom delas e ajudar as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes, né, durante esse período de pandemia que eu tenho notado, tenho conversado com as pessoas, né, eu fico notando isso. As pessoas, elas tendem, né, a tentar modificar algumas situações para poder forçar que o passado se estabeleça no presente. Né? Elas não querem aceitar realidades, elas não querem aceitar mudanças. Né? Então nós precisamos, né, entender que algumas coisas que estão ao nosso redor são totalmente impossíveis de mudar.
Só quem consegue fazer isso é o próprio Deus. Então, se ele não mudou, nós temos que aceitar e temos que continuar. Não adianta ficar pedindo a Deus para mudar, ele já sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Por exemplo, você não acha que ele tem o total conhecimento de que a igreja está fechada, que essa pandemia está impossibilitando de pregar o evangelho da forma que se pregava no ano passado? Você acha que Jesus, que o nosso Deus, ele desconhece isso? Claro que não, ele sabe disso. Isso tudo é feito por permissão dele, e tudo que está acontecendo está debaixo da soberania dele. O que nos cabe é criar mecanismos novos. O que nos basta, né, é aceitar isso, orar ao Senhor para que possamos compreender, aceitar e continuar andando e pedir novas estratégias. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, qual será o próximo passo? Eu não sei qual é o mecanismo, Senhor, que eu preciso utilizar para poder pregar o evangelho. É pela rádio agora? É pela internet? É pela rede social? É gravando vídeos? É gravando áudios, podcasts? Senhor, me dá uma iluminação. Coloque pessoas que possam me ajudar, porque eu não sei fazer. É isso que nós precisamos pedir a Deus. É extrair algo de bom. Temos que extrair algo de bom, mesmo da situação em que nós estamos vivendo. Para quê? Para que o evangelho, para que o reino continue avançando. E a última verdade, ela é uma das mais interessantes e uma das que menos tem sido entendidas e trabalhadas para isso. Não espere para pregar o evangelho. Isso é um fato que eu já falei até numa verdade anterior. São mais de 16 mil povos em todo o mundo, sendo que 7 mil povos ainda não foram alcançados. Em números populacionais, teríamos um total de quase 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Olha a quantidade de pessoas. Para você ter uma ideia, quando aqui se fala 7 mil povos que ainda não foram alcançados, para se colocar dentro de uma categoria de povo não alcançado, aquela nação ou aquele povo, ele tem que ter uma porcentagem menor de que 1%. Então a população, por exemplo, se o Brasil fosse hoje classificado como um país, né, um povo não alcançado, nós teríamos que ter menos de 1% de evangélicos no Brasil. Menos de 1% de cristãos que professam a fé em Cristo, para ser considerado um povo não alcançado. Isso é apenas para vocês terem uma ideia. Claro que são vários outros critérios, mas esse é um critério base, para você ter uma ideia mais ou menos. Né? Então, assim, existem nações e existem povos. Dentro de algumas nações existem vários povos ali que têm idiomas próprios, uma cultura própria, que vive debaixo de legislações próprias, mesmo dentro de um outro país. E no total, hoje nós temos aproximadamente 7 mil povos que estão dentro dessa faixa de menos de 1%. Alguns estão com menos de 0,5%. Olha só. Então o que não falta são pessoas que precisam ouvir o Evangelho. O que não falta são pessoas até na internet que precisam ouvir do amor de Deus. Aqui no Brasil, na sua própria língua. Não se preocupe com outras línguas, se preocupe na sua própria língua, na sua cidade, por exemplo, no seu bairro, por exemplo, para os seus amigos. Faça uma lista da quantidade de amigos que você tem, contatos que você tem no seu WhatsApp, que não conhecem a Cristo, não vão em igreja nenhuma. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que tem. Comece a pregar para eles. Se você alcançar pelo menos 100 pessoas, você terá feito um trabalho excelente ao longo da sua vida. Se você alcançar 50, também será excelente. Se você alcançar uma pessoa, também será excelente. Porque quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. É o que a palavra de Deus ela diz. Então, não espere para pregar o Evangelho. O que eu estou fazendo aqui hoje é pregar o Evangelho também. Eu estou motivando você, estou mostrando para você verdades imutáveis, coisas que estão acontecendo hoje e que amanhã estarão até piores do que nós estamos conversando hoje. E que nós precisamos nos posicionar, precisamos mudar a nossa mente,
Precisamos agir mais, sair do teórico. Quantas pessoas têm um conhecimento vasto, estudam teologia, leem livros, estudam por 6, 10, 20, 30 anos. Aí você vai olhar o que elas produziram, o que elas fizeram de concreto. Nada. Mal escreveram um livro. Isso se escreveram um livro. O que elas fizeram com todo esse conhecimento que elas aprenderam? Elas aprenderam hebraico, latim, grego. O que elas colocaram em prática? O que elas fizeram em prática? Nada. Quase nada. Quantas pessoas elas alcançaram? Pouquíssimas. Hoje, quantas igrejas nós conhecemos que ao longo de um ano não tem uma profissão de fé, não tem um batismo sequer? A igreja só diminui, a igreja só fecha, as pessoas só morrem. Ou seja, tem alguma coisa de errado nisso daí. Você não precisa ser teólogo para pregar o evangelho. Você não precisa de muita coisa para poder falar da graça de Deus. Você precisa da palavra dele. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, ensine a Bíblia. É isso que Jesus ele nos mandou fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir que você compartilhe ele com outras pessoas. Mande pelo WhatsApp, compartilhe lá no seu Facebook. Mande para o máximo de pessoas que você puder. E também siga a gente nas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Até lá!